Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar gravando uma aula introdutória sobre a óptica geométrica, tá? Quero abordar nessa aula bem simples aqui esses 6 pontos aqui importantes, que é o princípio da propagação retilínea da luz, a representação do caminho da luz e uma introdução sobre a câmara escura, tá? Vamos partir pelo primeiro ponto. Bom, o princípio da propagação da luz nos diz o seguinte: nos meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em trajetórias retilíneas. Bom, eu coloquei uma imagem aqui, né, retirada do nosso material, para a gente ilustrar, além da questão de como ela se propaga, né, a forma como a gente absorve a luz. Tá? Então aqui nesse esquema, vocês vão poder ver, por exemplo, letra A luz sai da lâmpada, para nossos olhos e vai para o objeto. Tá? B, lâmpada, lâmpada, olho, objeto, olho. Tá? A luz bate no objeto e sai dos nossos olhos. Aqui vai da lâmpada para o objeto, depois dos nossos olhos. E aqui nós temos aqui lâmpada, objeto, objeto, lâmpada, objeto, lâmpada, olho, olho para o objeto. Tá? A primeira coisa que eu quero enfatizar aqui para vocês é que é o seguinte: todas essas alternativas aqui, elas possuem um fundo de verdade, apesar de que, tá? A luz não sai dos nossos olhos e a luz não sai da jarra, tá? A gente viu na aula anterior, a gente conversou um pouco sobre, tá? Espero que esteja de ouvir, eu estava com o microfone afastado, mas a gente viu na aula anterior que, na verdade, nós temos as fontes primárias que emitem luz e nós temos as fontes secundárias que elas refletem a luz. No caso dos objetos não luminosos, eles não vão emitir luz. Por exemplo, o olho não emite luz, nem a jarra emite luz, tá? Na verdade, eles refletem a luz, tá? Então, apesar de que a alternativa D vai ser a correta, a lâmpada ilumina a jarra, essa luz bate na jarra e é refletida nos nossos olhos e, portanto, nós conseguimos ver a jarra. A gente tem que entender o seguinte, que a todo momento todas as coisas estão refletindo a luz, tá? A não ser que não tenha emissor de luz, aí não tem como ter, né? Por exemplo, fecha a sala, desliga a luz. Não tem nenhum emissor de luz, tudo escuro, tá? Caso contrário, se tiver um emissor de luz, essa luz vai emitir por todas as direções, vai bater nas superfícies, e aquelas que batem na superfície e refletem nos nossos olhos, essa que a gente consegue enxergar, tá? A questão da absorção das cores, a questão mais profunda desse fenômeno, em termos categóricos de cores, de reflexão, de refração, a gente vai estudar numa aula posterior, tá? Porque eu tiver só pela parte mais simples. A gente tem que entender o seguinte: a luz se propaga em trajetórias retilíneas, tá? Em meios homogêneos e transparentes. Bom, dentro desse conteúdo, a gente até conversou um pouco sobre esses dois tipos de consequências. Nós temos os corpos luminosos e iluminados. Os corpos luminosos são aqueles que emitem luz, tá? Ó, sol, estrelas, lâmpadas, vela, a televisão ligada, são corpos que emitem luz própria, tá? Corpos luminosos. Existem outros que não. Na verdade, vão existir muitos outros que vão refletir a luz. Nesse caso, nós chamamos eles de corpos iluminados. No caso, a Lua, planetas, árvores, a tela do computador não, porque ela vai emitir luz própria, né? Os elétrons estão dentro dela fazendo esse papel. Mas imagine assim, o seu material, enfim, né? Então, eles se tornam visíveis quando recebem luz de algum corpo luminoso e reenvia em todas as direções, como eu falei para vocês. Ó. Essa luz é enviada em todas as direções. Claro, se a luz bate na palma da minha mão, deixa eu ver se dá de ver aqui, dá. Ó, se a luz bate na palma da minha mão, ela vai refletir para todos os lados. Não vai refletir aqui para trás, tá? Porque não tem como, porque, como a gente vai ver aqui, os materiais opacos e transparentes daqui a pouco. Então ela vai refletir nessa direção para cá, para cima, para baixo, para todos os ângulos aqui, tá? Desse plano, que a gente vai estudar na primeira. Eu não lembro se agora se vai ser a primeira ou a segunda lei da reflexão. Eu acredito que é a primeira, tá? Só para lembrar depois direitinho. E aí a luz vai bater e vai refletir, tá? Em todas as direções. Por isso que eu mencionei aqui, de certa forma, esses esquemas acontecem, só que o que ele quer dizer aqui é uma coisa diferente. Ele quer saber
né? Ele quis informar pra gente qual seria o sentido correto, tá? Por exemplo, a luz bate no meu olho e reflete luz para a jarra, tá? Mas o que ele quis dizer assim é em relação a enxergar a jarra em si, tá? Por isso que foi diferente. Bom, materiais transparentes e opacos. Ah, só um detalhe, ó. A definição de corpo luminoso e iluminado às vezes pode nos confundir. Uma lâmpada apagada é um corpo iluminado, quando acesa se torna um objeto luminoso. Televisão ligada, corpo luminoso. Televisão desligada, corpo iluminado, tá? Vamos para materiais transparentes e opacos. Quando a luz atinge um corpo, ele pode ou não permitir que a luz atravesse ele. Se não, se a luz passa, é um corpo transparente. Se não passa, um corpo opaco, tá? Então, o vidro, por exemplo, é um material transparente e uma parede normal, uma parede comum, é um corpo opaco. Embora o vidro seja um material transparente, essa transparência não é total. Uma fração da luz incidente sobre ele retorna ao meio original, tá? Por isso que quando você passa em frente a casas, edifícios que tem aqueles vidros transparentes na frente, você consegue ver o que está do outro lado, mas mesmo assim, se você prestar bastante atenção, você consegue ver o seu reflexo, tá? Porque uma parte da luz é refletida. A definição de corpo transparente e opaco também não é rígida. Considere, por exemplo, as duas figuras a seguir, que eu não vou mostrar para vocês, tá? Que ela mostra um observador olhando através de uma janela de vidro, que é o que eu mostrei para vocês. Uma coisa vocês podem perceber no carro, nas janelas que possuem fumê, que existe um detalhe bem importante. Se o que está, por exemplo, imagina uma casa com uma janela aqui de noite, tá? Vamos imaginar essa casa aqui de noite, tá? E aqui você vê um janelão de vidro aqui. Aí aqui tá de noite, tá? A luazinha aqui. Então imagina assim, ó, você é o observador daqui de fora. Se a luz de dentro estiver acesa da casa, você vai ver o que está dentro. Ou seja, com a lâmpada acesa, ela se torna um material transparente. Agora, se apaga a luz de dentro e você está aqui fora, esse material aqui se torna o quê? Opaco. Você não vai ver o que está dentro, tá? Então ele se torna um material opaco. Ou seja, nesse caso aqui a explicação só seria essa mesmo. Eu não quis mostrar o desenho, tá? Mas basicamente é isso. Existem situações em que alguns materiais eles se comportam como materiais transparentes, e existem situações em que os materiais se comportam como objetos opacos, tá? Materiais opacos. Então depende da forma como esses objetos estão, tá? Posicionados, iluminados, depende da situação. Então a gente tem que ter cuidado, tanto para falar de corpo luminoso e iluminado, quanto para materiais transparentes e opacos, porque tudo depende, tá? Depende do referencial. Bom, um outro ponto que é interessante da questão da luz é nós falarmos sobre a representação do caminho da luz, porque ela vai ser importante na hora de nós representarmos nas lentes e espelhos esféricos e planos, tá? A representação da luz. Vejam só, como que a gente vai representar o caminho da luz? Nós vamos representar de maneira bem simples por feixes de luz, tá? Ou um raiozinho de luz, e a seta vai indicar a direção e o sentido para o qual a luz está apontando, tá? Nós vamos ter feixes que são divergentes, ou seja, que eles iniciam no único ponto e aí eles vão se espalhar. E vão existir feixes como esses aqui, que vão passar por um material e vão convergir. Nós vamos chamar esse feixe de feixe convergente, tá certo? Nós vamos ter feixes paralelos ou cilíndricos, que são aqueles feixes que partem um do lado do outro. Por exemplo, quando você liga a lanterna, ele geralmente, nessa direção aqui, vai ter vários feixes de luz que são paralelos, que vão apontar para o único ponto. Dependendo da lanterna, tem uma configuração que você consegue ampliar e aí ela vai focalizar para mais pontos. Isso vocês podem ver, por exemplo, com o farol do carro, né? Quando você a pessoa dá luz alta, a luz que vem nessa direção aqui, ela é focalizada para cima, né? Então vai ampliar muito mais o feixe de propagação da luz, tá? Então existe essa combinação aqui da forma como a gente vai representar. Então, resumindo, representação do feixe de luz será por forma de setas, tá? Em que a setinha vai indicar para a gente a direção e o sentido.
E se essas setas se cruzam para ir para um único ponto, esses feixes serão convergentes. Se elas se espalham, serão divergentes. Resumindo a história. E aí, para finalizar a nossa aula de hoje, nós temos a câmara escura. O que é a câmara escura? A câmara escura é um material, tá, fechado, em que você vai fazer um pequeno orifício e a partir desse pequeno orifício você vai observar a formação da imagem dentro do objeto. Em geral, o que ele faz? Ele pega um objeto natural e dentro da câmara ele inverte a imagem desse objeto natural, tá? Isso aqui é um experimento bem interessante, que se nós estivéssemos tendo aula normal, a gente ia fazer na sala de aula. Eu fiz ano passado com uma outra turma, foi bem bacana, os meninos fizeram lá, ficou bem legal o experimento, tá? Que é bem simples de ser feito. Então, que nesse experimento, o que acontece? Você vai focalizar aqui um objeto real, na vida real, e ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir o tamanho do objeto dentro da câmera, tá? A visualização, a imagem, a projeção, como se estivesse fazendo uma projeção em algum lugar, e vai inverter essa imagem, você vai ver essa imagem de ponta cabeça. E existe uma relação matemática entre essas grandezas que aparecem. Por exemplo, o maior vai ser os valores reais e os menores serão os valores dentro da caixa, tá? Então vejam só, a altura real do objeto sobre a altura da sua imagem é igual à distância real do objeto sobre a distância dentro da câmara escura, da distância dentro da imagem aqui, do gerador da imagem, que seria a câmera, certo? Então ele faz essa inversão de tamanho e modifica também os valores de altura. Para a gente completar essa aula, a gente vai fazer 3 exemplos aqui interessantes que vamos fazer agora. 2 de teoria, que vai complementar algumas coisas que a gente falou aqui, que eu não mencionei, mas que vai completar. E 1 de cálculo, falando sobre a câmera escura, tá? O primeiro exemplo diz assim, ó, sobre os conceitos fundamentais da óptica, é correto afirmar aqui. Letra A. Quanto mais afastado está um objeto da câmera escura, menor é a sua imagem dentro do objeto, tá? Isso aqui faz sentido, então vamos deixar aqui, tá? Vamos ver o outro, ó. Os raios de luz se propagam de forma retilínea, ok. E quando se cruzam, um interfere no sentido de propagação do outro. Essa aqui é falsa, tá? E é uma das coisas que eu não mencionei durante a aula, só que eu deixei esse exercício aqui justamente para poder explicar essa parte. Pessoal, quando, por exemplo, você liga a lâmpada da sua casa, os feixes de luz vão ser emitidos por todas as direções. Mas, por exemplo, quando esse feixe de luz toca na parede, ele vai ser refletido. Só que essa reflexão aqui, vamos supor que você está aqui, olhando aqui, essa parede, tá? Então, quando esse feixe de luz bate na parede e vai para os seus olhos, esse raio, esse feixe de luz não é interferido pelos cruzamentos dos outros feixes de luz, tá? Então esse é um dos princípios digamos assim, da propagação da luz, em que não há essa interferência quando os feixes de luz se cruzam, tá? É por conta, talvez, deles não terem matéria, que uma parte da física é explicada sem ter matéria, como a gente viu da ondulatória, tá? E uma outra parte a gente vai estudar com um corpúsculo que vai ser no ano que vem, no 3º ano. Então, fica aí essa dica, tá? Já adiantando para vocês. Mas, enfim, então não vai ter interferência entre os feixes de luz, tá? Então, essa alternativa aqui é falsa. Letra B. A imagem no espelho plano é um fenômeno causado pela refração da luz. Essa aqui é falso, tá? Que a gente vai estudar ainda. Vai ser sobre a reflexão da luz, não refração. Então é falso. D. A sombra é um fenômeno causado pela reflexão da luz. A gente estudou um pouquinho, a gente comentou um pouquinho sobre a sombra, tá? Na aula anterior. Então a gente sabe que isso aqui é falso, tá? Porque a sombra é um efeito de quando, por exemplo, um objeto tapa a luz. Ou seja, nesse caso aqui, essa parede vai projetar uma sombra aqui porque a luz não passa e não porque ela é refletida, tá? Então, falsa. E letra E, o princípio da reversibilidade da luz fica bem exemplificado quando se observa um eclipse lunar. Nada a ver, porque o eclipse lunar, assim como o fenômeno da sombra, né, é a falta da passagem de luz, tá? É um barramento da passagem de luz, então essa aqui é falsa, tá? O que vai indicar pra gente o princípio da reversibilidade da luz? Significa o seguinte, ó. Se a luz veio nessa direção, toca numa superfície e faz uma reflexão, que a gente vai estudar o princípio da reflexão na aula que vem, tá? O que vai acontecer? O princípio da reversibilidade diz que da mesma forma que a luz veio,
tá? Se eu pegar uma lanterna e focar nesse ângulo aqui e fizer essa trajetória, se eu pegar essa mesma lanterna e focar para cá, ela vai seguir o mesmo caminho, tá? Esse é o princípio da reversibilidade da luz. Do jeito que ela veio, ela pode voltar, tá bom? Então, a alternativa correta, letra A, de fato, quanto mais longe um objeto estiver, ó, da câmera escura, quanto mais longe essa distância aumenta, se a distância aumenta, a altura vai diminuir, tá? O tamanho desse objeto vai diminuir dentro da caixa de visualização. E isso a gente não precisa nem da câmera escura para saber, né? Se você olhar, quando os objetos se afastam dos nossos olhos, a gente já enxerga eles menores. Entendendo que, de certa forma, o nosso olho funciona um pouco como uma câmera escura, tá? Depois a gente vai entrar numa aula falando um pouco sobre isso. E aqui esse outro exemplo diz assim, ó. Dadas as afirmações, nós temos a primeira afirmação. A luz no meio homogêneo pode se propagar em linha reta. 2. Desculpa, né? Segunda afirmação. 2 ou mais raios de luz, ao se cruzarem, seguem normalmente seus caminhos. Tá? 3. A trajetória seguida pela luz, independente do sentido de propagação. A trajetória seguida pela luz independe do sentido de propagação, tá? Então vamos lá para saber quais são as verdadeiras ou falsas, tá? Primeiro, ó, a luz no meio homogêneo pode se propagar em linha reta. O que diz a ideia aqui do princípio, né? Nos meios homogêneos, a luz se propaga em trajetórias retilíneas. Okay? Então aqui não é que ela pode se propagar, ela vai se propagar. Então, falsa. Segundo, 2 ou mais raios de luz, ao se cruzarem, seguem normalmente seus caminhos, ok, né? Vou falar um pouco sobre isso, não interferem um no outro. E a terceira, a trajetória seguida pela luz independe do sentido de propagação. Bom, se independe do sentido de propagação, isso aqui é verdadeiro, tá? A trajetória seguida pela luz independe do sentido de propagação, verdadeiro, então ela segue para todos os lados lá. Então a alternativa correta seria, na verdade, deixa eu ver aqui, a 1 está correta também, tá, gente? Ela vai se propagar em linha reta, então todas as 3 estão corretas. Eu falei falso aqui, mas eu que estou falso, tá? Eu que errei aqui, tá? Não é falso não, isso aqui também é verdadeiro. Então todas as 3 são verdadeiras, tá? Então, todas as alternativas estão verdadeiras. Eu só quis dar uma aqui de esperto nesse pode se propagar, tá? Mas esse pode aqui não vai anular a questão de estar verdadeiro ou falso. E aí vamos para a última questão dessa aula, nós vamos falar sobre a câmara escura, tá? Então olha só, a câmara escura de orifício é uma aplicação inteligente do princípio da propagação retilínea da luz. Observe a câmera abaixo e determine a altura real do objeto, conhecendo a altura da imagem formada além das distâncias fornecidas, tá? Então nós temos aqui distâncias, aqui embaixo, e a altura. Só falta essa altura aqui. Então, pela fórmula que a gente havia visto, existe uma relação aqui de razão e proporção, ou seja, a altura real sobre a altura da imagem é igual à distância real sobre a altura dentro da câmera. Então, a altura do objeto deu 3,75 centímetros. A distância real foi de 1,20 m. Eu vou deixar 120 centímetros para colocar aqui na mesma unidade, tá? Para não errar. E aqui nós temos 30 centímetros aqui, desse lado aqui. Resolver essa conta é fácil, tá? Primeiro eu vou simplificar isso aqui, certo? E eu posso dividir por 3 em cima e embaixo para adiantar o processo. Ó. Então a altura vai ser 3,75 igual a 120 dividido para 30, tá, pessoal? Dá 40. Então a gente não precisava, dá 40 não, dá 4. Então a gente nem precisava aqui fazer o cálculo, tá? Vou pegar aqui uma calculadora, tá? Vocês estão vendo aqui do lado. E vou fazer aqui a multiplicação cruzada. Olha só. Nós vamos ter então 4 vezes, deixa eu ver aqui, 4 vezes 3,75, que vai dar 15, ou seja, 15 centímetros de altura desse objeto. Então essa vela aqui tem 15 centímetros de altura, então dentro da câmara escura ela vai aparecer, ela vai ser projetada com uma altura de 3,75 centímetros, tá? E aí nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje. No nosso próximo encontro a gente vai conversar um pouco mais sobre os conceitos fundamentais da óptica e também falar sobre a primeira lei
e a segunda lei da reflexão da luz, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Falou, pessoal!